Pessoal, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer enorme poder trazer um tema, e um prazer enorme justamente por ser aqui no Meimei, né, que eu devo muito a todos os meus amigos aqui, falo isso publicamente, porque me deram essas oportunidades, né, do meu aprendizado, da gente se lapidar, de conhecer excelentes pessoas aqui e estender essa relação nossa, né, de fraternidade a vocês que eu conheço um pouco menos, a maioria que está aí na plateia hoje, mas são todos muito bem-vindos. O Marcelo mencionou a sogra dele. A sogra do Marcelo, eu considero, né, eu tenho a audácia de considerá-la uma amiga, porque a gente teve uma relação de estudo, ela foi minha orientadora e tal. E numa das palestras dela, eu vi ela dizendo assim uma vez: olha, quando a gente vai falar de Jesus, a gente deveria pedir licença para falar de Jesus. Tamanha a elevação dele, né? Então, licença no sentido de que Jesus não tem qualquer melindre nesse aspecto, mas no sentido de uma reverência, né? Do quanto que a gente é grato por Jesus e por tudo que ele veio nos trazer. Porque Jesus é um farol para a gente, né? Se a gente for pensar, não consigo dimensionar o quanto grandioso a presença de Jesus. A gente sabe que é muito grande, mas ele é um farol no sentido de que, gente? Se nós formos abandonados por todos, absolutamente, pai, mãe, irmão, esposa, amigos, a gente tem o maior amigo ao nosso lado, que é o Mestre Jesus. Então, quando eu digo que ele é um farol nesse sentido, não é para soar piegas, viu, gente? Nem ser repetitivo. É porque realmente nas dificuldades, se a gente orar para ele e pedir com o coração, ele é um amigo que vai estar presente sempre, né? Então, o tema escolhido de hoje é um tema que obviamente que tem a ver com o Evangelho de Jesus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, e trata de Jesus na casa de Zaqueu. Tá bom? Eu vou colocar aqui, olha, esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon tem algumas interpretações, né? Mas Mamon seria as paixões do mundo, as riquezas, ou seria o Deus da riqueza, como alguns colocam, né? Então, é dito dessa forma, né? Não se pode servir a um em relação ao outro. E é isso que Jesus veio nos trazer um exemplo muito interessante aqui. Então, eu vou ler para vocês no sentido literal. Isso está em Lucas, não pelo nome, obviamente, né? Mas também porque eu tenho um certo apreço por ele, sem dúvida alguma. Mas não vou falar. Lucas não conheceu Jesus, né? Ele estudou, ele conheceu muito a mãe de Jesus e tal, mas Jesus mesmo não. E no entanto é um dos discípulos, né? Mas como eu sei muito pouco de Jesus, não tenho substrato, perdão, de Lucas e de Jesus também, não tenho substrato para falar de Lucas, eu não vou entrar nessa seara, tá bom? O tema aqui é outra coisa. Então é descrito assim: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo Zaqueu, né, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem, gente, do Evangelho, ela é descrita dessa forma, né?
pelos discípulos, mas a gente tem um presente, vamos classificar dessa forma, ou pelo menos eu vou classificar assim, um presente de Humberto de Campos por meio da psicografia de Chico Xavier, que ele traz esse exemplo, né, intitulado como Servo Bom, em relação a Zaqueu. E ele descreve essa passagem com mais detalhes, que é o que a gente vai explanar aqui hoje, porque eu acho isso muito interessante e dentro desse pensamento, né, da não condenação das riquezas, vamos dizer assim, como é que Jesus se portou e qual foi a oportunidade que ele encontrou para explicar isso então para os discípulos. E é dito o seguinte, que sempre os discípulos, né, na descrição de Humberto de Campos, eles estavam em contendas com relação às riquezas, ou pessoas mais ricas, ou algo assim, porque eles aprenderam com o Evangelho de Jesus que tudo deveria ser dividido e partilhado com aqueles menos necessitados, a ponto deles chegarem a ficar com os ânimos tão exaltados de Jesus ter que entrar no meio da discussão e colocar um bálsamo ali, arrefecer as coisas, porque senão tomaria proporções maiores, né? E dentro deste contexto, é narrado por Humberto de Campos, que Tadeu, por exemplo, dizia, né, para algumas pessoas que quando tinha as pregações no lago, ele dizia para algumas pessoas que eram assistentes, né, das pregações, que eles deveriam se dispor de tudo que eles possuíam, tudo, absolutamente, em prol daqueles mais necessitados. Porque era assim no Evangelho, era assim que o Mestre vinha nos ensinando. E Filipe dizia mais ainda, que um homem não precisaria ter mais do que uma camisa. Apenas uma camisa e isso bastasse. Todo o restante deveria ser dado aos outros. E como tudo na vida tem um contraponto, né? Então entra Levi nessa conversa. E Levi, que é Mateus, era coletor de impostos antes de começar a seguir Jesus. E ele fala, olha gente, calma aí, né? Não é bem assim. Porque enquanto eu estive coletando impostos, estive no templo e tudo mais, várias vezes eu me deparei com pessoas que fingiam ser miseráveis mendigos para se verem eximidos de pagar os impostos, quando na verdade eram pessoas abastadas. Além disso, também me deparei com pessoas que chegavam chorando no templo, dizendo que não tinham nada, fazendo o maior drama, né? Mais ou menos isso. E que precisavam de ajuda porque o governo dispunha de alguma coisa para aqueles que não tinham absolutamente nada, né? Que fosse pão. E essas pessoas então pediam isso, mas depois nós descobrimos que eram portadores ou donos de terras dilatadas. Então temos que tomar cuidado nessa interpretação, de ajudar a todos assim, né? E Simão Pedro, escutando essa conversa, entra na conversa também. Então fala, olha, entendo o que você está falando, Levi, mas por outro lado, nós temos que lembrar que Deus vai trazer até nós aqueles que são realmente necessitados. Devemos deixar isso na mão de Deus, porque está sob o controle deles, está sob o controle dele, né? E aí, não convencido com isso, Levi diz assim, olha, eu entendo o que vocês estão falando, mas se continuarmos dessa forma, onde é que está a vigilância que o Mestre tanto nos ensinou? Será que nós não seremos explorados em nome do Evangelho? Deus nos trouxe, né, o aspecto da vigilância através do Evangelho de Jesus, através das mensagens do Mestre. E aí ele continua, né, defendendo o seu ponto de vista, e Filipe não contente. Então, ou seja, vocês estão percebendo que é uma discussão que não tem fim, né? Isso era comum entre eles ali. E Filipe diz o seguinte, olha, eu continuo dizendo que, usando as palavras do Mestre, né, é mais fácil a passagem de um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E Jesus, só escutando aquilo, né, esperando o momento oportuno para ele trazer então um aprendizado a respeito de tudo isso, porque ele estava entendendo e percebia no coração dos discípulos essa dúvida pairando. Mas naquele momento ele não falou nada, ele aguardou. E camelo, né, dizem alguns que camelo, na verdade essa coisa do camelo, pode ser interpretado camelo, mesmo o animal passar no buraco de uma agulha, ou o camelo era um cabo, um tipo de corda na época que era mais grosso, bem mais grosso, né, resistente. Então por isso a alusão aí. Mas muito bem, voltando para a narrativa aqui de Humberto de Campos,
Jesus, então, passado algum tempo, né, aquelas contendas sempre estavam presentes. E Jesus, quando foi fazer a sua última viagem, né, derradeira, então, para Jerusalém, porque passaria, então, pelo seu martírio, crucificação e tudo mais, ele iria passar antes em Jericó, que fazia parte desse caminho que ele iria seguir. E todo mundo em Jericó ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, porque Jesus já era muito conhecido na época, né? Todo mundo que ouvia falar do Mestre queria vê-lo. E com Zaqueu não foi diferente. Então é dito que as pessoas se apinharam na estrada que chegava a Jericó, todos ali, e Zaqueu também chegou. Quando ele chegou, por sua baixa estatura, como é descrito aqui, ele então foi e subiu numa árvore, num tronco de árvore que é o sicômoro, como foi descrito, né? E então ele se coloca numa posição um pouco mais alta e vê a figura de Jesus chegando. E Jesus, obviamente, né, com aquela figura dele majestosa, mas ao mesmo tempo muito simples, é assim que é descrito, meio que hipnotiza Zaqueu. Zaqueu e todos que estão ali prestam muita atenção no Mestre. E o Mestre continua caminhando e Zaqueu vai ficando surpreso, porque ele vai em direção a Zaqueu. E quando ele chega próximo então de onde Zaqueu está, é essa passagem que ele diz: Zaqueu, desça desta árvore e arrume a sua casa, porque hoje irei me hospedar lá. Dizem que a alegria de Zaqueu é de um tamanho imensurável, que ele e com a gente, como é que seria, né? Mesma coisa. Que ele desce e dá um abraço tão efusivo em Jesus, que ele quebra qualquer protocolo, no sentido de... Porque é tão espontâneo, descrito isso por Humberto de Campos, que ele abraça Jesus com tanto amor, e ele começa a falar, e Jesus dá o braço para ele, então, e fala: vamos até a sua casa. E ele vai no caminho com Jesus, contando todas as coisas comezinhas dele. E Jesus, diferente às vezes um pouco da gente, né, quando alguém está falando de coisas assim do dia a dia, a gente está pensando já na conta que tem que pagar, diz que Jesus presta muito atenção nessa conversa de Zaqueu, dá realmente atenção a ele. E então, mesmo nas coisas mais insignificantes. E os discípulos, né, principalmente Filipe e Simão Pedro, diz que ficam com aqueles pensamentos: mas o que o Mestre está fazendo? Como é que ele vem conversar justamente com um homem publicano, sabidamente pecador, um homem de má vida, e pede para se hospedar na casa deste homem ainda, uma casa supostamente suntuosa, né? Cadê a simplicidade que ele tanto pregou? E eles vão ao longo do caminho acompanhando Jesus e só pensando, eles não têm coragem de falar nada por enquanto. Então Jesus vai com Zaqueu. Quando chega na casa de Zaqueu, Zaqueu pede para... Eles se dispõem ao alpendre vasto, né, como é descrito, e obviamente Jesus começa a explanar da boa nova, né? Porque sempre assim, nessas passagens, Jesus está falando do seu evangelho. E Zaqueu pede para servir uma refeição assim bem leve, porque já era quase final da tarde, e eles sentam ali e começam a escutar então as histórias de Jesus. E passado isso, né, Zaqueu, quando Jesus vai contando sobre o seu evangelho e tudo mais, Zaqueu espera uma pequena oportunidade. Quando dá a brecha, ele fala: Mestre, eu preciso falar para o Senhor dos feitos que eu tenho realizado, porque eu sei que o seu evangelho condena as riquezas criminosas do mundo. Olha o adjetivo que, né, para a gente prestar atenção, olha o adjetivo que Humberto de Campos utiliza, né? As riquezas criminosas do mundo. Ele não fala todas as riquezas, mas isso é interpretação minha, tá bom? Riquezas podem ser criminosas ou não, né? Eu não sou muito entendido assim de literatura não, mas dizem, né, que uma das frases de Dostoiévski é que por trás de toda fortuna há sempre um crime. Eu não acredito completamente nisso, talvez boa parte sim, né? Mas não acredito completamente, porque algumas riquezas, como Allan Kardec mesmo nos explica aqui nesse capítulo 16, elas são pura e simplesmente fruto do trabalho honesto das pessoas. Então a gente não pode viciar o pensamento nesse aspecto, né? Mas enfim, Zaqueu coloca dessa forma, sobre as riquezas criminosas do mundo. Ele fala que muitas vezes eu fui injustiçado pelo que falaram de mim.
Então o que ele queria, gente? Mostrar para Jesus que ele tinha alguma coisa de bom. A gente percebe que nessa narrativa é uma questão para ele. E com a gente é diferente? Não é diferente, né? Às vezes, principalmente quando a gente é vilipendiado, seja verbalmente ou de qualquer outra, a gente quer falar, olha, mas também não é bem assim, peraí. Todo mundo tem um lado bom, né? E Zaqueu então começa a descrever, ele fala, olha mestre, quando eu comecei a me tornar uma pessoa rica, com o meu trabalho de coletor e tal, e gente, ele era um dos mais odiados ali, por quê? Porque além de ser coletor, ele era chefe dos coletores. Então, assim, ele era um traidor ao quadrado, vamos dizer assim. Tá? Porque além dele cobrar, né, e os judeus viam ele então como uma pessoa traidora. E Zaqueu descreve que ele começou, quando ele começou a angariar esses recursos, ele passou a pensar nas pessoas que não tinham emprego, os desempregados, que necessitam das coisas mínimas, como todos nós. Então, para isso, o que é que ele fez, né, contando a Jesus para resolver essa situação? Ele começou a plantar, a cultivar algumas culturas lá que eram perenes, que podiam produzir o ano todo. E assim ele conseguia empregar essas pessoas ao longo do ano. Ele também começou, contando tudo isso a Jesus, né, que ele havia começado a criar animais, porque os animais duram um tempo maior, se reproduzem, e ele investiu nisso também para quê? Para poder empregar essas pessoas também. Então ele dizia a Jesus, muitos pais de família que estavam desempregados, quando me procuraram, devido a essa minha postura, eu consegui empregá-los. E não só em Jericó, algumas pessoas que não conseguiam emprego em Jerusalém, ouvindo falar que eu estava empregando, ou eventualmente poderia empregar, vieram de Jerusalém para Jericó, que era uma cidade bem menor, para que tentassem um emprego com Zaqueu, e muitas vezes isso deu certo. Então Zaqueu, né, contando tudo isso, Jesus então diz a Zaqueu, Zaqueu, estou muito feliz com tudo isso que você está me contando. Deus se fez em sua casa. Percebemos que a salvação está chegando até aqui. Mais ou menos nessas palavras, tá? Porque o Humberto de Campos coloca de forma mais refinada, né? E Zaqueu vai ficando então cheio de júbilo. Cada vez que ele recebe um elogio de Jesus, ele se torna, assim, mais ainda espontaneamente, essa alegria brota nele. Então aí é quando ele diz, fala, mestre, amanhã eu irei dividir metade das minhas riquezas com aqueles que são mais necessitados. E Jesus fica muito feliz, diz que dá um abraço nele, um sorriso enorme, e elogia novamente Zaqueu. E aí Zaqueu, ele fala novamente desses 4 tantos, né? Ele diz assim, e aquelas pessoas que por algum motivo eu prejudiquei, aqueles que eu devo alguma coisa, eu irei pagar quadruplicadamente. E Jesus novamente faz um elogio enorme para ele, e ele entra numa felicidade, ou seja, além daquilo que ele multiplicou na riqueza dele e tentou ajudar outras pessoas, ele entendeu que o que ele tinha já bastava, bastante, né? E que ele poderia então distribuir de uma outra forma. Ele começou então a pensar em fazer doações. Isso tudo devido à presença de Jesus, obviamente. E Zaqueu, muito feliz, diz assim, mestre, eu vou me ausentar um pouco porque eu quero buscar os meus filhos para que venham conhecê-lo. E a gente não faria diferente, obviamente, né? Aproveitar Jesus o máximo que ele poderia, então é isso que ele propôs. Quando Zaqueu se ausenta por alguns minutos, então os discípulos que estavam com aquela nuvem de pensamentos, né, sobre essa postura de Jesus, aí eles aproveitam para bombardear Jesus com todas as perguntas que eles tinham ali. Mas mestre, o que está acontecendo? Olha o exemplo que o Senhor está dando. O Senhor vem se associar com uma pessoa de má vida, esse rico pecador, chefe dos publicanos, e foram enchendo Jesus de perguntas e Jesus só escutando. Onde já se viu tantas casas simples na cidade, o Senhor vem se hospedar nessa casa suntuosa, que é uma mansão. E quando eles terminam, né, de bombardear Jesus com essa, como diz Humberto de Campos, com essa chuva de pequenas perguntas, Jesus então para e diz o seguinte, meus amigos, vocês acreditam que realmente o Evangelho veio ao mundo
para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Aí eles só ficam escutando Jesus, né? Espantados. E Jesus diz assim: há pessoas no mundo que entesouram nos cofres, e há homens no mundo que entesouram nos céus. Se vocês prestarem atenção, aquele que entesoura no cofre, ele se utiliza da sua avareza, da sua ambição e da sua vaidade, do seu egoísmo. E de vez em quando ele joga uma moeda para aquele pedinte, para aquele miserável que se encontra passando por ele, mais para que ele vá embora rapidamente do que com o motivo de realmente ajudar. E aqueles que entesouram nos céus, eles procuram a participar desse movimento da vida, estendendo os seus benefícios aos seus servidores, ou servos, né, como era utilizado naquele contexto, e assim contribuindo para a roda da vida. E aí os discípulos tomam um choque de realidade quanto a isso, né? E Filipe diz assim: mestre, me perdoa, porque eu jamais havia pensado por esse prisma, por essas características. E Jesus complementa, né, dizendo, e ele diz: o Senhor nos ensinou tanto que nós precisamos cuidar daqueles que são mais necessitados, daqueles que são mais pobres. E Jesus diz: sem dúvida alguma, Filipe, mas temos que tomar muito cuidado para não viciarmos o nosso pensamento. E André estava escutando tudo aquilo também, muito maravilhado, e Jesus diz assim: quem é o mais necessitado? O mendigo preocupado único e exclusivamente consigo mesmo, responsável apenas por si? Ou, nos quadros da vida que Zaqueu está ajudando, é o pai de família com seus filhinhos ao pé pedindo o pão de cada dia? E eles, né, assim, entram em reflexão profunda nesse aspecto, né? Então, finalizando nessa passagem de Humberto de Campos, diz que logo Jesus, após fazer essas explicações, então retorna a Zaqueu com seus filhos, né, muito feliz, e pede para servirem um banquete. E diz que foi uma noite de júbilo imenso. Zaqueu chamou todos os seus servos, né, e continuou explicando a Jesus que tudo que os servos dele pediam a ele, que estava ao seu alcance, é lógico que tinha hierarquia, ele era o patrão e tal, mas tudo que eles pediam, ele se desdobrava para tentar fazer. Então nos dá a impressão que muitas pessoas até de outra cidade vinham para querer trabalhar com Zaqueu, embora tivesse a fama dele de homem enérgico e tal, por características dessa natureza, né? E então ele pede para chamar todos os servos, velhos, crianças, todo mundo. E diz que é uma noite assim, no terreiro ali da casa de Zaqueu, de muita confraternização, muito amor. E Jesus continua explicando e falando da boa nova, né? E diz que Jesus então, nesse momento, parte o pão, como ele habitualmente fazia entre os discípulos. E é nessa passagem que é descrito que ele então proferiu a parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, a gente vê que faz todo sentido com essa passagem de Zaqueu. E essa parábola dos talentos está dentro deste capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, por Allan Kardec, que é o capítulo 16, que diz o quê? Né? É muito conhecida de vocês, mas eu vou repetir aqui de forma muito simplória, né? O que são... O Senhor vai viajar e chama lá 3 dos seus servos, né? E ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para um deles. E pede para eles manejarem esses talentos, vamos dizer assim. Eu não me lembro muito exatamente no sentido literal da palavra. E quando ele retorna dessa viagem dele, o que ganhou 5 talentos, angariou mais 5. Então ele vai, se apresenta ao Senhor e fala: olha, sabendo que o Senhor é um homem, né, que produz muito e que colhe e ceifa até em lugares onde não plantou, que é um homem muito severo, eu multipliquei esses talentos que o Senhor me deu. Então o Senhor me deu 5, estou devolvendo além dos 5 mais 5. A mesma coisa acontece com aquele que ganhou 2 talentos, né? Diz a mesma coisa e fala: olha, eu ganhei 2, multipliquei pelo meu trabalho, estou devolvendo os 2 e mais 2.
E aquele que ganhou apenas um talento, ele com medo, né, dessa característica tão severa então desse amo, ele enterrou aquele talento pensando o seguinte: bom, vou guardar ele ali, porque a hora que ele voltar eu não corro o risco de perder, não ganhei nada, mas não perdi. Então pelo menos eu devolvo o que ele me deu, não vou ser punido. E na verdade isso é explicado de uma forma diferente, né? Ele desenterra o talento, vai lá e apresenta. E é inevitável a comparação que se faz, né? É uma parábola assim meio pesada, né, gente? Porque julga realmente o indivíduo, né? Ela não é muito acolhedora não, mas faz parte desse contexto. E aí ele diz, é servo preguiçoso, né? E incapaz e tal, não produziu nada, então será o que você tem, será tirado de você e será dado àquele que tem mais, e E será jogado ao local onde haverá prantos e ranger de dentes, e Então esses talentos, a relação, né, o link que a gente consegue fazer aqui com essa passagem de Zaqueu, é que realmente, apesar de ele ser um homem que acumulou riqueza, havia uma preocupação dele em fazer isso se multiplicar de alguma forma e chegar até outras pessoas, né? Trazer um benefício, que é o que Jesus quis mostrar nesse exemplo máximo, né? Trazer e acho que é o que nós buscamos, né? Quando eu digo que Jesus é um farol para nós, e quando eu disse lá no começo, sem ser piegas e sem falsa modéstia, que às vezes eu tenho dificuldade para entender essa amplitude de Jesus, é por isso. Porque talvez naquele contexto, eu lá, se fosse um dos discípulos acompanhando, ia estar com o pensamento viciado, como ele veio e disse para Filipe, né? Não pode levar o pensamento tão literal assim, tão apegado às palavras, né, do Velho Testamento, enfim, e que eles levavam isso à risca. Então, Jesus sempre, né, sempre aproveitou as oportunidades para nos ensinar. E quantos publicanos não tinham naquela cidade? Mas ele foi justamente ao encontro de Zaqueu. Ou seja, então mais uma vez o Mestre queria nos trazer algo para o nosso crescimento, né, como pessoa. Muito bem, gente. Então, ó, eu separei algumas coisas aqui. Tá. Só para dar uma ideia, deixa eu abrir aqui. Esse capítulo, né? Então, o que Allan Kardec nos traz assim, do que a gente... Eu só vou falar dos tópicos, do que a gente pode abrir, estudar e aprender com Kardec nessas observações em relação a Jesus. Então, o capítulo é, né, não se pode servir a Deus e a mamon. Ele coloca salvação dos ricos, primeiro item. Depois ele coloca preservar-se da avareza. Jesus em casa de Zaqueu, que é isso que a gente estudou aqui hoje e viu, né? Parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria. Aí aqui já entram as explicações de Kardec sobre essas passagens, né? As reflexões dele. Depois tem desigualdade das riquezas, que ainda faz parte de suas reflexões, e aí vem instruções dos espíritos, mais para o final do capítulo. Dentro da instrução dos espíritos, ele coloca a verdadeira propriedade, que a gente teve uma reflexão ontem do nosso amigo José Antônio, que é justamente sobre a verdadeira propriedade, né? Que discorre então do que é essa verdadeira propriedade. Então vale muito a pena assistir, porque tem tudo a ver com o que a gente está trazendo aqui hoje. Essa verdadeira propriedade nós sabemos já, né? Que não é isso que a gente traz aqui. E o Espírito, ele até instrui dizendo, como vocês são preocupados com os títulos que vocês têm, ou é médico, ou é juiz, ou é isso, ou é aquilo, que vocês vão chegar lá do outro lado e esses títulos que vocês têm não vão valer de alguma coisa se moralmente trouxe benefícios a vocês. Vocês moralmente evoluíram com isso. Então a gente se encontra às vezes nessa dificuldade ainda, né? Basta a gente entrar num lugar, alguém olhar de cima e embaixo para a gente, meio desfazendo assim, você já faz assim, né? Já falou, opa, peraí, você acha que está falando com quem? Aí já vem aquela coisa do espírito atrasado, né? Mas, posso falar de mim pelo menos, a gente se fecha, mas depois como espírito a gente começa a refletir, fala, peraí, ou eu tenho que me esforçar para mudar de atitude, ou eu vou continuar essa criança birrenta que está aí se arrastando para evoluir, mas está muito a passos vagarosos, né? Então, a verdadeira propriedade é o que a gente traz de evolução moral.
É esse o nosso cartãozinho de visita lá no céu, né? E ele fala do emprego da riqueza, e aí faz uma relação, como Kardec é atual, né? As coisas que ele fala sobre o emprego da riqueza nesse capítulo são muito atuais. Parece que a gente está vendo o contexto de hoje, dessa relação entre os povos e outras coisas, tal. Então, vale a pena, né? Os espíritos fazem essas menções. Também tem um capítulo que é desprendimento dos bens terrenos. E, finalizando, o último é transmissão da riqueza, onde ele comenta que, né, como lidar com essa situação em que o pai adquire, ou o avô, ou quem quer que seja na família, adquire uma fortuna, e depois como é que isso é transferido? É errado transferir para quem não trabalhou nada, e nos é instruído pelos espíritos aqui que não. Se faz parte, né, desse contexto familiar, tudo tem um porquê, nós sabemos disso. Então isso é transferido, né, e aí eles colocam que isso vai depender de como o espírito vai utilizar. Volta lá no começo, né, do Zaqueu aqui, como ele utilizou a riqueza dele, enfim, desse exemplo para Jesus. E eles colocam que por isso muitas fortunas às vezes se acabam, porque só despertam as paixões daqueles que a herdaram, né? E não houve um sentido de multiplicação, mas de querer ajudar os outros, né? Que seja na criação de empregos ou qualquer outra coisa assim. Então essa transmissão da riqueza pode acontecer, isso não é errado, mas há um aspecto aqui muito interessante que eles chamam a atenção para nós, que é assim, é o fato do pai, ou a mãe, ou o avô, quem quer que seja, da família dizer assim: eu estou acumulando tantos bens porque eu tenho 10 filhos, 20 netos, tanto sobrinho, e eu continuo nessa empreitada de acumular muitos bens porque eu quero deixar uma condição muito boa para eles. O Espírito instrui aqui que às vezes, a gente não pode, né? Espiritismo, cada caso é um caso, mas que muitas vezes o que acontece, isso é fruto da minha ambição, e que eu utilizo isso como uma muleta, né? Falo, não, mas eu sou uma pessoa de negócios e vou multiplicar mais ainda, porque eu tenho que deixar uma vida muito boa para os meus entes queridos que estão aí, porque depois eu vou partir, meu filho não conseguiu produzir tanta coisa quanto eu produzi, então eu tenho que deixar um bem enorme para ele. Que às vezes isso é utilizado como uma muleta, para a gente esconder o quanto que a gente gosta de acumular coisas ainda, né? Eu digo a gente e a humanidade de uma forma geral, não estou julgando nenhum de vocês, nem falando especialmente de mim, tá certo? Então é um capítulo que vale a pena, porque nos faz enxergar algumas coisas sem viciação, vamos dizer assim. E Kardec sempre tem muita propriedade, né, nessas explicações que ele nos traz. E aí, gente, mais pensando nos dias atuais, e não é do Brasil, mas é porque assim, eu vou falar de um exemplo aqui para vocês, que foi de uma conversa que eu tive com o meu irmão Gilberto há um tempo atrás. Meu irmão falou desse rapaz aqui, que é um menino canadense. Ele nasceu em 1991, está com 30 anos, então aproximadamente, deve estar com 30 anos. E a história desse menino foi o seguinte: ele ouviu a professora, aos 6 anos ele ouviu a professora falar sobre um projeto, falar da dificuldade de algumas aldeias na África, das pessoas não terem água, e de algumas crianças morrerem de sede. Aquilo foi um choque de realidade enorme para ele. Por quê? Porque ele, na cabeça de criança, né, ele descreve que bastava ele sair ali da sala de aula, abrir uma torneira, tinha água. Como é que do outro lado do mundo, ou em outro país, tinha criança morrendo de sede? Tamanha era seca, né? E então, terminada essa explanação, a professora falando disso e tal, ele, ao final da aula, vai conversar com a professora, com 6 anos de idade, e diz assim: professora, eu quero ajudar a levar água para esses lugares onde não tem. Como é que eu tenho que fazer para poder contribuir com um poço artesiano, como a senhora explicou aí? E aí ela diz assim: você precisa juntar $70. Porque para abrir um poço artesiano, é necessário então que se tenha $70. Porque tem uma empresa que se chama WaterCan, que é o que faz isso e cobra esse valor. Então ele voltou para casa, né? Chegou em casa, a primeira coisa que fez foi falar com a mãe. Olha, mãe, aconteceu isso, descreveu todo o contexto. E a mãe dele falou: muito bem, tá bom, você quer os $70, não é isso? Mas eu não vou te dar. De mão beijada. Aí ela complementou, né?
Falou assim, você vai realizar pequenas tarefas em casa e eu vou te dar alguns dólares por semana, conforme você vai fazendo essas tarefas domésticas. E ele aceitou prontamente, né? Muito feliz, porque sabia que ia chegar nos 70 dólares em algum momento. E aí ele começa a realizar isso e juntou 70 dólares. Voltou lá para a professora para ver esse negócio da perfuração de poços. Aí os 70 dólares não eram 70 dólares para perfurar, gente. Eram 2.000 dólares. A professora foi se inteirar da coisa realmente, né? E falou para ele, olha, desculpa, mas não era esses 70 dólares, eu vi em algum lugar erroneamente isso, e precisa de 2.000 dólares. Ele não desanimou não. Voltou e explicou a situação, aí começou o irmão a ajudar ele a fazer tarefa também. Ele começou a fazer tarefa na casa das pessoas, de jardinagem, de limpar isso, de limpar aquilo, mas lógico, ele fazia a propaganda dele no bom sentido, né? Então os vizinhos começaram a dar algumas tarefas para ajudar. E junto com essas pessoas, ele juntou então esses 2.000 dólares e pagou para essa empresa abrir o primeiro poço artesiano, que era do lado de uma escola lá em Uganda. Quando ele juntou os 2.000 dólares, eu não lembro agora, me fugiu aqui a idade que ele estava na época. Mas ele, então foi perfurado esse poço e passado um tempo ele juntou dinheiro e foi visitar, porque as crianças e o pessoal daquela aldeia estavam assim, muito grato pelo que ele fez, né? Uma pessoa que não conhecia ninguém dali, e ele, com poucos recursos, conseguiu fazer essa primeira ajuda. Então ele foi visitar a escola e tal, e até hoje, vocês podem procurar na internet, o nome dele é Ryan Heljack, e ele fundou ele tem uma fundação, se chama Ryan's Well, e o maior amigo dele até hoje é um menino dessa escola, do qual foi uma das pessoas que receberam ele lá, né? E eles se tornaram grandes amigos e ajudam ele nos projetos e tal. Então, ele vem crescendo, né? Montou essa fundação, recebe ajudas, tem outros projetos que ele desenvolveu. E aí a gente faz uma relação, né? Assim, por que essa história, quando meu irmão me falou, eu fui depois atrás saber um pouco mais, porque são aquelas ideias, gente, que a gente tem vontade de ter, né? Falou, poxa, mas que ideia boa, por que não fui eu? Olha o orgulho aí, né? Mas é um orgulho no bom sentido. Então, essas ideias, quando a gente para pensar e fala, nossa, isso é uma excelente ideia. Como eu queria ter tido essa ideia? Ao mesmo tempo, a gente tem a vontade de ajudar, né? Pensando nisso. Então, esse link que eu trouxe dessa outra história, né? Vinculada à história de Zaqueu, na verdade, não é um menino que tinha grandes recursos, mas tinha grandes recursos aqui, né? Ou tem. Então, assim, ele abre de forma não lucrativa e com pouco dinheiro, ele começou perfurando um poço. Diz que ele já chegou a perfurar mais de 400 poços, né, nessas regiões onde não tem, e persiste na sua causa aí. Então são exemplos de espíritos mais elevados que vão reencarnando e vão nos trazendo essas motivações, vamos dizer assim, né? E a gente pensa, poxa, talvez tenham exemplos maiores e melhores até no Brasil. Eu só coloquei esse porque foi o que me ocorreu enquanto eu estava preparando o material e eu acho que vale muito a pena do que a gente quer levar, né, em relação a essa relação com as outras pessoas, né? Se a gente é aquele que vai doar moeda e que também, gente, voltando na história de Zaqueu, eu esqueci de falar isso, Jesus deixa muito claro que todos são importantes. Ele não estava desfazendo em momento algum do mendigo, que era o preocupado consigo mesmo só, ou aquele que deu só a moeda, que está equivocado, né? Ele usa desses recursos para poder explicar. Mas para ele todos nós somos importantes. Mendigo, qualquer ser, nós sabemos disso, né? Eu estou chovendo no molhado dizendo isso, mas para deixar reforçado, que o que ele quis dizer para os discípulos era, parem de condenar essa pessoa que, trabalhando, que é tido como homem de má vida, pecador, tal, né? Porque nas palavras, nos ensinamentos desse jeito, e ele é um traidor então da pátria, porque ele recolhe recursos de nós judeus para entregar para Roma. Então, assim, parem de ter o pensamento viciado dessa forma. Vamos entender como cada um está contribuindo para a roda da vida. Eu acho que essa é a ideia. E a gente pode começar a contribuir em qualquer momento, né? Ah, eu não contribuí até agora, então não dá mais tempo. Não. A ideia da palestra é que a gente tenha aqui um coração leve
que saia daqui com bons pensamentos e não pensar o que eu deixei de fazer e podia ter ajudado, é um passo para frente agora, é virar a página. Né? Tem uma frase de Immanuel Kant que diz assim, que vemos as coisas não como elas são, mas sim como somos. E não é verdade? Né? A gente ainda traz muito forte isso na gente, seja pela educação que a gente teve, pelo aspecto familiar, pela religião, pela herança de nós mesmos, né, nessas reencarnações, mas vemos as coisas não como elas são, mas como somos. E é verdade. Então a gente imprime ainda esse olhar nosso, que faz parte do contexto, né? Vocês acham que eu não faço isso? Faço muito. Eu digo que quando eu preparo palestra, eu estou pensando, não egoisticamente, mas em mim, o que eu posso melhorar. E que talvez possa ajudar vós outros também, né? E é isso que Jesus estava dizendo. Vocês estão vendo as coisas, discípulos, como vocês são, e não como elas são. Vamos mudar esse... Então essa é a proposta, tá bom? Da palestra de hoje. Eu sou imensamente grato à tolerância e à paciência de vocês em me ouvir, não canso de dizer isso. E ao convite mais uma vez para participar, viu gente? Um excelente domingo a todos, que fiquemos com a paz de Jesus. E volto a dizer, é o nosso farol, né, no meio de tanta sombra que a gente ainda se encontra envolvido. Um grande abraço.